Bem-vindos ao podcast de Marquesi, o espaço onde exploramos o universo da poesia, da música e da cultura em geral. Neste episódio especial, aprofundamo-nos na análise da obra Dr. José Gregório Hernandes, Ciência e Bondade, de Francisco Gonçalves Cruz, publicada em 2023. Todo o conteúdo foi potencializado com o uso de inteligência artificial, por meio de ferramentas como o Notebook LM e o Google AI Studio. Embora existam nuances de interpretação entre o conteúdo original e as respostas das ferramentas de IA generativa, este episódio mostra, de forma fascinante, como a inteligência artificial pode enriquecer nosso canal com perspectivas inovadoras e conteúdo de alto valor. Aproveitem o programa. Olá, hoje a gente mergulha na história de uma figura que, tá em todo canto na Venezuela e até fora. Dr. José Gregório Hernandes, conhecido como o médico dos pobres, né? Mas o material que a gente recebeu do Francisco Gonçalves Cruz sugere bem mais. Tipo um herói civil. Fundamental num país com tanta narrativa militar. Essa perspectiva é muito interessante mesmo. A ideia é ir além, sabe? Não só o ícone religioso, mas entender o homem, o cientista, o humanista, o cara de fé profunda. E, principalmente, por que ele conecta tanto, né? A história venezuelana com o agora. Vamos pegar esse gancho do herói civil? Os textos criticam bastante o peso do militarismo, do autoritarismo na história da Venezuela. Um contraste grande com aqueles ideais lá do começo da República, tipo liberdade, justiça, exato. E o material aponta que a história oficial muitas vezes focou demais nos generais, nas batalhas, sabe? Citam até Bricênio Iragorri, pouca terra. E isso meio que deixou de lado quem construiu o país de outras formas. Pelo trabalho, pela ciência, educação, cultura. Fica uma lacuna, né? Aí que entra o José Gregório Hernandes. Como esse modelo diferente, ele parece encarnar, assim, valores de cidadania, trabalho duro, solidariedade, diálogo. Coisas que os textos dizem ser essenciais para fortalecer uma cultura mais cívica, sabe? Algo que argumentam ser vital, especialmente pensando na deterioração institucional que ligam a essa tradição militarista. E o que marca ele, né, é essa combinação, de um lado, um rigor científico impressionante, e do outro, uma bondade, nossa, quase dá para sentir. Ele veio de Snotur, origem humilde, mas buscou o melhor. Estudou em Caracas, foi para Paris, trouxe para a Venezuela os fundamentos da medicina experimental, bacteriologia, fisiologia, um pioneiro mesmo. Mas não era aquela ciência fria, distante. Era muito humana. Os relatos da dedicação dele aos pacientes, principalmente os mais pobres, são marcantes. Não era só dar o diagnóstico, era ouvir, acolher. Essa compaixão de verdade construiu uma confiança enorme, um capital social real em volta dele. E isso não vinha do nada, né? Tinha base na filosofia dele, que ele detalhou lá nos elementos de filosofia. Para ele, filosofia e fé não eram separadas, era meio que tudo é um, como ele dizia. Essa visão guiava a ação dele, sempre servindo o outro. Isso aparecia até nas discussões intelectuais, né? Aquela polêmica famosa com o Luiz Rassetti sobre evolucionismo. Visões totalmente opostas. Um ateu, o outro católico fervoroso. Sim, mas conseguiram manter o respeito, a amizade. Um respeito que produzia, sabe? Não era só tolerância passiva. Essa capacidade de gerar confiança, de inspirar valores que unem as pessoas, é o que o material chama de capital social. Hernandes era uma fonte disso. A morte dele, trágica, em 1919, causou uma comoção, gigantesca. Isso mostra o tamanho do que ele representava. Exato. Mostra bem o impacto dele. Impossível não lembrar daquela frase do Rômulo Galego sobre o funeral, falando que não era um enterro, mas um ideal humano que passava em triunfo, despertando em todo mundo o desejo de ser bons. Pega bem a essência, não acha? Pega totalmente. E essas qualidades dele, honestidade, responsabilidade, respeito pela dignidade, o foco no bem comum, continuam super relevantes hoje. O texto até sugere que a beatificação recente pode ser vista como uma chance para a Venezuela se reconectar com esses valores, sabe? Um momento de união, talvez. É interessante também como ele juntava as raízes locais lá de Snotu
com uma visão super global, universal. Então, resumindo um pouco, para além da figura religiosa, o que emerge é um perfil assim, com muitas facetas. Cientista de ponta, educador, humanista e talvez o mais chave para a nossa conversa aqui, um símbolo muito forte do civismo. Sem dúvida alguma, o legado dele vai muito além da devoção religiosa, sabe? Representa um ideal de integridade, de conhecimento usado para o bem da humanidade. Fica essa reflexão, né? Como é que esse exemplo do José Gregório Hernandes, que conseguia despertar o desejo de ser bons, pode inspirar a gente a buscar caminhos melhores hoje, para o presente e para o futuro. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do podcast do Marquese. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Marquese para não perder nenhuma novidade. Esperamos você no nosso próximo episódio. Até a próxima!